Boa noite a todos, graça e paz. Bem-vindos todos vocês que estão aqui no Seminário Betel em Niterói. Estamos hoje aqui para iniciarmos a nossa conferência, online. Nós vamos estar falando sobre a importância da participação feminina na história. Está conosco a Ruth Salviano. Nós vamos antes orar com o pastor Wellington, vai estar fazendo a oração para iniciarmos e depois nós vamos fazer as apresentações. Pastor Wellington, por favor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar aqui, reconhecendo o que o Senhor tem feito ao longo da história. Amém. Desta feita, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais de personagens quase esquecidos, mas que, através da instrumentalidade da sua serva, nossa irmã Ruth, tem sido descoberta, por assim dizer, o papel importantíssimo dessas mulheres na construção da linda história da igreja, Senhor. Nos abençoe, Senhor, de forma especial, que haja edificação, aprendizado, Senhor, e despertamento entre nós, para que possamos buscar ser mais atento e escrever a partir de agora uma história mais fiel ao que o Senhor tem feito, uma história mais honesta ao que tem acontecido, Senhor. Continua capacitando a Ruth, que ela seja sempre instrumento de bênção para os seus alunos na universidade onde ela dá aula, aos seus muitos leitores, que seja a sua escrita um instrumento do Senhor para abençoar a sua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos que, de alguma forma, serão alcançados por essa transmissão, pelo conteúdo que ficará gravado e disponível. Que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos demorar algum tempo aqui falando, porque a gente quer dar o tempo para a Ruth Salviano estar falando, está passando as informações que tem para passar para nós. Queremos dar as boas-vindas e agradecê-la por atender ao nosso convite. E a Ruth Salviano, ela é casada, tem 3 filhos, é licenciada em Estudos Sociais, bacharel em Teologia, com especialização em Educação Cristã, pós-graduada em História do Cristianismo e mestre em Teologia, com concentração em História Eclesiástica, leciona na pós-graduação da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É autora de vários livros sobre a presença da presença feminina na história da igreja. Ela possivelmente vai estar aí apresentando os seus livros, E vocês, quem tiver interesse, depois pode adquirir os livros. Sabemos que será uma bênção. E vamos estar falando sobre a importância da participação feminina na história da igreja. Geralmente a gente estuda muito os homens, E hoje nós vamos ter essa oportunidade de estar ouvindo. Então a irmã Ruth está com a palavra e fique à vontade. Deus abençoe a sua vida. A todos que me ouvem nesse momento, é uma alegria, é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui falando com a família betelina, professores, diretores, todos que estão neste momento me ouvindo. Eu sou a Ruth Salviano Almeida e tenho há 20 anos já pesquisado sobre a história das mulheres no cristianismo. É uma história muito linda, uma história que empolga e particularmente a mim, que eu comecei a escrever depois de já ter lecionado muitos anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas, e então que eu descobri esse universo feminino de mulheres que contribuíram para o crescimento do reino de Deus, porque sempre me incomodava o fato de não serem relatados os feitos femininos nos livros de história. Eu sempre pensava que não acredito que as mulheres que serviram a Jesus com seus bens, as mulheres que acompanharam o seu ministério, as mulheres que foram as primeiras mensageiras da sua ressurreição, que estiveram ao pé da cruz, que agora simplesmente elas cruzaram os braços e não fizeram mais nada.
E eu fui fazer mestrado e fui pesquisar mais sobre essa história. Comecei a escrever. Minha dissertação de mestrado foi Uma Voz Feminina na Reforma, e aí comecei a pesquisar outras épocas. E gostei, e parei de lecionar. Inclusive, eu lecionei só um semestre lá na Faculdade Teológica, na Pós, de São Paulo, mas eu tenho me dedicado ultimamente mais à escrita, em algumas aulas e palestras avulsas. Consegui gravar há pouco tempo o curso Convergência, que é um curso avulso de História das Mulheres no Cristianismo, que você pode adquirir o curso e assistir aonde você estiver. Essa realmente é uma alternativa muito boa, o ensino à distância. Então, o aluno assiste da onde estiver, 41 aulas, desde o início da Igreja Primitiva até o protestantismo brasileiro. Então, vamos começar a passar alguns slides para vocês terem uma ideia da minha trajetória, já o que eu já andei escrevendo. E hoje vamos falar sobre essa importância fundamental das mulheres na história do cristianismo. Relevante nós sabermos que a história do cristianismo ela é formada pelos feitos de todos os cristãos, tanto homens quanto mulheres. E as mulheres foram participantes sempre fiéis e que amavam muito ao Mestre Jesus Cristo e fizeram essa história acontecer também. Eu já escrevi alguns livros, já escrevi 6 livros sobre o assunto. No próximo slide, vamos ver alguns desses livros. Eu vou pôr aqui em ordem cronológica, não foi a ordem que eles foram publicados, mas é uma ordem cronológica. Da Igreja Primitiva, nós falamos sobre as vozes femininas no início do cristianismo. Quem foram essas mulheres que logo no início do cristianismo participaram? Elas foram, num primeiro momento, um momento de perseguição, um momento em que o Império Romano estava no seu auge, crescendo, mas o cristianismo aparecia como uma novidade e foi desprezado. Então, essas mulheres que eu cito, algumas delas foram mártires, outras diaconisas, outras amas do deserto, outras mulheres da nobreza que cederam, fizeram de suas casas faculdades de teologia. Então, nós temos mulheres aí, como Marcela, em Roma, que ofereceram suas casas para o estudo da teologia, que acolheu Jerônimo e que influenciou Jerônimo na pesquisa, fazendo perguntas, questionando. Era uma mente muito curiosa, a da Marcela. E das mártires também. As mártires, as amas do deserto. Aí nós temos uma época em que a igreja já está instituída, mas muitos cristãos não gostaram do rosto da igreja, estava mais, a igreja agora oficial, mais de pompa, de luxo, e muitos foram para a solidão do deserto, e muitas mulheres também para desenvolver sua fé e para ajudar o povo necessitado. Aí eu escrevi sobre a voz feminina calada pela Inquisição, na época da Idade Média, e depois sobre a voz feminina na Reforma, que foi o livro que deu início à minha pesquisa. Existiram mulheres na Reforma Protestante? Sim, uma delas é a Margarida de Navarra, essa nobre que aparece na capa do livro e que ela deu abrigo a Calvino quando ele fugia da perseguição em Paris, lá no seu reino, pequeno reino de Navarra, entre França e Espanha. Ela acolheu perseguidos
aqueles fugitivos da perseguição religiosa. E no próximo slide vamos ver, então, as mulheres dos avivamentos. Um século conturbado, século XVIII, uma moralidade muito baixa, mas vozes femininas se ergueram para falar de sua fé. Escrevi também um livro de devocionais, Heroínas da Fé. Esse livro é meio como se fosse uma amostra grátis de tudo que tem nos outros livros. Tem trechos impactantes de várias mulheres, são 52 devocionais, uma para cada semana do ano, com essas mulheres preciosas. Então, nós temos as devocionais, o trecho, segue uma reflexão e segue uma oração para ser feita. É o mais novo livro, foi editado pela editora God Books, o dos avivamentos foi publicado pela Ultimato, e os outros 4 primeiros pela editora Ragnos. Temos mais um, que eu deixei meio separado, porque é do Brasil, as vozes femininas no início do protestantismo brasileiro. Esse livro foi agraciado com o Prêmio Arieté de 2015, que foi uma alegria bem grande, porque foi tão difícil começar a publicar. Mas nós temos esse livro publicado e ficou um livro grosso, maior que os outros, porque é Brasil, pesquisa em português, rendeu mais e deu o fruto de ser considerado melhor livro evangélico na categoria História da Igreja. Esse versículo é um versículo que cala no meu coração e que foi um divisor de águas para mim. Apesar de eu já estar escrevendo sobre a história das mulheres, esse versículo calou fundo, porque esse texto da mulher que unge a Jesus, e enquanto outros estão criticando que desperdício, ela derrama esse perfume precioso, poderia ser vendido, dado aos pobres, Jesus diz, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Está em Mateus 26, 13. Então, uma história maravilhosa de desprendimento, de amor daquela mulher para com Jesus. Jesus diz, olha, ela está preparando o meu corpo para o sepulcro. Como foi importante, Jesus achou aquele feito que disse, deveria ser contado o que ela fez para a memória sua. Então, muito linda essa história. E a recomendação de Jesus, olha, ela fez algo importante. Isso que ela fez precisa ser contado. E eu penso, eu estou fazendo isso. Estou obedecendo essa ordem de Cristo, quando eu me disponho a contar essa história, a contar a história das mulheres para a posteridade, para que elas não sejam esquecidas. Outra frase do nosso historiador presbiteriano, Alderi de Souza Matos, diz que uma das maneiras de valorizarmos as mulheres e defendermos a sua dignidade é tirá-las desse anonimato, desse esquecimento. Então, nós valorizamos as mulheres, estamos comemorando a Semana do Dia Internacional da Mulher. E uma das maneiras de fazermos isto é falarmos dela, é falarmos não somente de reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, mas falarmos das mulheres que estiveram naquela época pregando o evangelho também, as mulheres que estiveram na Idade Média, que estiveram na igreja primitiva e fizeram também a sua parte para o crescimento do reino de Deus. O que aconteceu nessa história? O que aconteceu nessa história que os feitos das mulheres não foram contados? Por que nós estamos aqui no século XXI falando da história das mulheres? Por que essa história já não está conjunta? Por que
que não foi contado desde o começo. Os irmãos Capadócio contribuíram com a teologia, e sua irmã Macrina, irmã de Basílio, irmã de Gregório, também contribuiu. Ela foi fundadora de um mosteiro. Por que essa história não veio desde lá do começo assim, citando tanto homens quanto mulheres? Nós vamos colocar a opinião dos pais da igreja sobre as mulheres. O que diziam logo no início os pais da igreja? Tertuliano, ele associava a mulher à figura de Eva. E ele chamava as mulheres: vocês estão ignorando que Eva és tu? Está viva ainda neste mundo a sentença de Deus contra o teu sexo. Vive como se impõe, como acusada. És tu a porta do diabo. Fosse tu que quebraste o selo da árvore. E Jerônimo também dizia que a mulher era para a procriação e as crianças, e diferenciava-se do homem em corpo e alma. Mas se ela quisesse servir a Cristo mais que ao mundo, então deixaria de ser mulher e seria chamada homem. Mais para frente, vamos ver a opinião de outros durante toda essa história que foi construindo, assim, essa irrelevância da mulher. A mulher era irrelevante. Não era importante escrever sobre ela. Jerônimo mesmo, quando ele escreve sobre Marcela, aquela que transforma sua casa em uma faculdade de teologia da época, em Roma, ele escreve pedindo desculpas. E ele diz: o leitor cético talvez ria de mim por desperdiçar tanto tempo em louvor de uma simples mulher. Mas se ele se lembrasse das santas mulheres, companheiras de nosso Senhor e Salvador, que cuidaram dele com suas próprias posses, e das 3 mulheres chamadas Maria, que permaneceram diante da cruz, ele perceberá que é mais culpado de arrogância do que eu de tolice. Então, mesmo considerando que as mulheres permanecem diante da cruz, que as mulheres continuam fazendo obra, ele pede um pouco de desculpas por estar falando de uma simples mulher. O que acontece nesse início? Os cristãos são perseguidos. Os cristãos são encarados como uma seita. E, pasmem, quem não sabe disso, uma seita de mulheres. Uma seita de mulheres e de crianças, eram a maioria. E por falsas acusações, desconfianças e preconceitos, os cristãos foram perseguidos. Se desconfiava dos cristãos, tinha-se preconceito, era uma sociedade imoral, uma sociedade que diz que a mulher trocava de marido como quando ela trocava de roupa. Tão rápido era essa troca. Era uma sociedade de filho único, de abandono das meninas abandonadas nos lixões, e os cristãos acolhendo essas crianças, e dando casa, e dando comida, e dando amor. Mas eles, mesmo amando, mesmo fazendo diferença naquela época, eles foram perseguidos. Eu quero falar sobre 2 mulheres, 2 mártires, Perpétua e sua serva Felicidade. Perpétua, ela foi uma mártir, por quê? Porque na época do imperador Sétimo Severo, ele lançou um decreto que ele proibia a conversão ao cristianismo. E essas mulheres se convertem numa época que estava proibido a conversão ao cristianismo. E elas são presas, tanto Perpétua quanto sua serva. Perpétua tinha uma criança recém-nascida, e o pai levava a criança para que ela amamentasse. E ali naquela prisão, o pai falava para ela: minha filha, tenha dó dessa criança, ela vai crescer sem mãe, tenha dó dos seus pais, que já somos idosos, renegue essa fé.
E o que eu acho lindo nessa história, meus irmãos, é a firmeza desta mulher. Uma firmeza tão grande que ela responde para o pai: eu sou cristã. Eu não posso ser outra coisa a não ser cristã. E mesmo com um filho pequeno, quantas vezes uma mulher que tem neném, que tem crianças pequenas, ela teme morrer. Nós estamos numa época de pandemia, o medo da morte assolando, e mesmo cristãos a gente vê com esse medo: como que eu vou deixar meu filho se acontecer alguma coisa para mim? E nós sabemos que Deus cuida muito melhor do que nós. E Deus não somente cuida, como Ele contempla a nossa fé. Perpétua não temeu a morte, porque ela sabia que o dia da morte dela seria o dia mais lindo da sua vida. Ela estaria indo ao encontro do seu Senhor. Felicidade estava grávida. E ela, então, tem o filho na prisão, e ela queria ter o filho antes de ir para o suplício, para o martírio. E acontece dela dar à luz, mas ela está chorando, ela está gritando com dores. E o carcereiro fala: você vai enfrentar um martírio, e você está sofrendo no seu trabalho de parto. E ela responde: essa dor agora é só minha. Mas quando eu estiver no martírio, meu Cristo estará comigo, me fortalecendo. Então, são mulheres novas na fé, mas com uma fé muito grande. A próxima, quando Perpétua vai para esse martírio, ela e os seus companheiros são jogados às feras, mas ela não morre. E os gladiadores mais, vamos dizer assim, inexperientes, eles terminavam de matar essas pessoas que já estavam mais sucumbindo já. Só que ele tremia, a mão dele tremia. Perpétua, então, pega aquela espada e coloca na sua garganta. Parece que a vida dela só é tirada quando ela mesma consentiu nisso. Ela leva a espada ao seu pescoço e diz: aqui, fere, é aqui. E aí ela morre. Paula e Eustóquia são duas auxiliares de Jerônimo, não sei quantos sabem disso. Jerônimo faz a tradução da Bíblia para o latim, para a Vulgata. Mas a maior parte dessa tradução ela é feita no círculo de mulheres do convento de Belém. E Jerônimo reconheceu mesmo que, a contragosto, que Paulo entendia mais da língua hebraica do que ele. Vocês estão vendo a importância da mulher na história do cristianismo? Testemunhando de sua fé, ajudando na tradução da Bíblia. Vamos, então, considerar essa história, vamos passar essa história à frente. Na Idade Média, continua essa crença de que Eva foi um instrumento de Satanás, uma transmissora do pecado. Então, a mulher continua sendo discriminada. A própria serpente era retratada com o rosto feminino. E a mulher herdeira de Eva era um ser sempre propenso à queda. A mulher continua sem relevância nenhuma. Mas nós temos um grupo de beguinas, mulheres que se juntam, os maridos vão para as cruzadas, elas ficam sozinhas e elas se juntam para ajudar o próximo. Elas banham leprosos, acolhem prostitutas, elas leem, pregam do alto do púlpito, elas escreviam e ensinavam na língua do povo, porque a língua falada era só o latim. E o povo, que já era analfabeto e não entendia latim, como que poderia aprender alguma coisa de Deus, da palavra de Deus? Então, as beguinas, as místicas, são as mães das línguas europeias. Elas vão ensinar na língua do povo para que o povo entenda. Na época da Reforma, nós temos, assim, até hoje a gente vê muito isso, o costume de associar as mulheres a determinadas tarefas. E nessa época também, as mulheres que queriam estudar e queriam aprender, era-lhes mandado cuidar da roca e do fuso, irem cuidar da fiação.
Era meio parecido com hoje, se uma mulher é fechada no trânsito, alguém falar o seguinte: vai pilotar o fogão, né? Ou se a mulher fecha alguém, fala: o que você está fazendo aqui dirigindo, pilotando um carro? Vá pilotar o fogão. E naquela época, a mulher que se atrevia a falar sobre as coisas de Deus era falado para elas: vai cuidar da sua roca, vai fiar, vai cuidar da sua casa. E diziam que era mais fácil fazer as mulheres caírem em heresia do que os homens, porque elas eram fracas e imbecis, e as suas rocas fiavam mais maldades do que as espadas dos militantes. E que também as mulheres não deveriam utilizar suas mentes para investigar questões curiosas de teologia ou as coisas secretas da divindade, cujo conhecimento pertence aos prelados, aos reitores e doutores. As escritoras da época da Reforma, nós tivemos escritoras best-sellers, escritoras que escreveram cartas defendendo a Reforma, e essas cartas atingiram 30 mil exemplares. Mas elas não agradavam a alguns homens. Parece que sempre a mulher, quando ela quer ser muito culta, erudita, dizem que ela é meio assexuada. Naquela época diziam assim, que ela tinha deformidades, e elas tinham que abandonar essas deformidades para se revestir de qualidades próprias da mulher: silêncio, castidade, obediência ao marido e amor aos filhos. Mas nem por isso elas deixaram de batalhar, nem por isso elas deixaram de escrever, agradando ou não agradando, porque elas sabiam que mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Elas se exortavam, elas cuidavam. Nessa época, muita perseguição religiosa por conta da Reforma. Elas acolhiam Catarina Zell como uma esposa de um pastor luterano, que ela acolhia os foragidos, os perseguidos pela sua religião, pela sua nova crença. E ela visitava os doentes, aqueles que estavam acometidos da peste, e foi uma mulher assim exemplar. As nobres implantaram reformas nos seus reinos, instituíram ceia em 2 espécies, lá não tinha celibato, então elas realmente implantaram as doutrinas do Novo Testamento, da Reforma, em seus reinos. Podemos avançar. Dar um panorama geral, então a gente só pincela algumas coisas. Olha o que se dizia na época. Um panfleto foi em defesa das mulheres. Dizer que basta para a salvação de uma mulher que ela faça seu trabalho de casa, costure e fie, qual é então o uso das palavras de Cristo para ela? Mandarei as aranhas para o céu, porque elas fiam muito bem. Vamos mandar as aranhas para o céu. Se é necessário só saber cuidar da casa, então as aranhas também sabem fiar. Elas podem estar nos céus. Uma palavra forte, mas que dizia: não é bem assim. Ela também precisa entender a palavra de Deus. Ela também precisa aceitar Cristo como Salvador. A próxima. Olha a fé dessa panfletista. Ela fala que mesmo se viesse a acontecer que Lutero negasse tudo que ele disse, que Deus não permitisse isso, mas ela não mudaria em nada a sua opinião, porque ela não construía a sua opinião sobre a opinião de Lutero ou de qualquer outra pessoa, mas sobre a verdadeira rocha, Jesus Cristo. Árgula von Grumbach foi uma panfletista bávara. As cartas que ela escrevia defendendo a reforma viraram panfletos. Nós já tínhamos aqui a imprensa e foram muito divulgadas por toda a Europa. A próxima. Estão vendo, gente, a importância das mulheres na reforma? Escritoras, mártires, cuidadoras dos enfermos. Catarina Zell, ela era uma apologeta, e ela cutucava, ela punha o dedo na ferida dos religiosos. Eles começaram a criticar porque ela casou com Matias Zell, o luterano reformador de Estrasburgo. E ela diz assim: eu vivo de forma harmoniosa com meu marido. Mas vocês, não raro,
7 mulheres estão grávidas de vocês ao mesmo tempo. Então ela diz, o que é melhor? Eu estar só com um esposo, fiel a ele fiel a mim? Vocês estão criticando o meu casamento, mas vocês estão engravidando várias mulheres. Então, é claro que esses bispos não vão ficar felizes e vão combater a essa mulher. A próxima. E ela dizia, eu sou perturbadora da paz? Sim, de fato, da minha própria paz. Vocês chamam isso de paz? A perturbadora que, ao invés de gastar seu tempo em divertimentos frívolos, visitou os infestados pela praga, realizou enterros, tenho visitado os presos sob sentença de morte. Eu passo muitas vezes 3 dias, 3 noites sem comer e dormir. Eu nunca usurparia o púlpito, mas eu tenho feito mais do que qualquer ministro ao visitar os miseráveis. É isso que perturba a paz da igreja? Realmente, ela defendia, ela dizia, eu quero defender o direito da mulher ao ministério bíblico. Próxima. Século XVIII. Continua o mesmo preconceito. Dizia que uma mulher que tivesse a cabeça entulhada de grego, ou que se metesse na ciência, na mecânica, só faltava ter uma barba. Porque talvez com essa barba ela conseguisse exprimir melhor o ar de profundidade. Vocês viram que nada mudou? Desde o começo, quando os pais da igreja às vezes falavam, olha, ela vai ser chamada de homem, não de mulher. E aqui continua, essa mulher precisa ter uma barba. A mulher é melhor definida por sua natureza sexual. Esse daqui, para mim, é uma pérola ao contrário. Rousseau dizia que para o homem tão bem educado pelo seu preceptor, segundo as leis da natureza, a necessidade sexual não é uma necessidade física, não é uma verdadeira necessidade. Então, a mesma Eva, lá de trás, que tenta o homem, continua aqui. É a mulher que tem necessidade sexual, é a mulher que tenta o homem. Então, nós vemos como que a mulher era enxergada. Por isso que não era relevante falar sobre ela não tinha capacidade intelectual. Ela era mais fácil de ser tentada. Ela não tinha nada a acrescentar. Era o que se pensava. Pode passar. Mas essas mulheres irrelevantes, elas fizeram uma diferença tão grande nos Estados Unidos, na época em que a embriaguez estava destruindo os lares. Não só nos Estados Unidos, em Londres, a sociedade estava deteriorando. Dizia-se que o mundo estava sendo posto de cabeça para baixo. E essa cruzada de mulheres cristãs pela temperança, as mulheres saem das igrejas e vão para a porta dos bares, onde toda a família bebia. Tem cenas que você vê a senhora mais velha, a mulher, o marido e as crianças bebendo. Então, essas mulheres vão e cantam e oram pela alma do proprietário. E quando eles são convencidos e derramam aquele líquido alcoólico pela sarjeta, elas choram e elas agradecem a Deus. Foi um avivamento feito por mulheres de bar em bar, orando pela alma dos proprietários. Depois de muitos anos é que é instituída a lei seca nos Estados Unidos. E a mulher pode votar contra o comércio dessa bebida alcoólica. O que enfatizava? Essa é uma das primeiras uniões de mulheres no mundo. Elas enfatizavam o evangelismo. Então, são as mulheres cristãs pela temperança, a união de mulheres cristãs pela temperança. Elas falavam em cadeias, em delegacias, para funcionários de ferrovias, em todos os lugares. E elas chamavam os donos dos estabelecimentos para se voltarem para Deus e para deixarem a bebida.
Frances Willard, que foi uma líder delas. Elas diziam: as mulheres estão fazendo o trabalho delas fora da igreja, não porque elas queiram, mas porque as igrejas têm medo de suas filhas gentis de coração apaixonado. Fileiras de mulheres marcham e se ajoelham nas calçadas, e os sinos tocam quando esse veneno que está acabando com a sociedade, destruindo lares, é derramado na sarjeta. As mulheres choram de alegria. A próxima. Uma coisa bem interessante, quando feministas falam de mulheres, citam muito Frances Willard como uma pioneira, mas eu acho tão linda essa história da Frances, que não tem nada a ver com o feminismo que quer o seu próprio bem. Frances pensava no bem coletivo, no bem da sociedade, no bem das famílias, no bem da sua pátria. E ela dizia: se fosse somente para o meu próprio bem, eu não teria coragem, mas eu tenho por causa de ti, querida terra natal, porque a tua necessidade é bem maior que a minha, e a tua esperança transcendente é bem maior que o interesse pessoal de teus humildes filhos. Por amor de vós, mulheres de corações partidos, cujos lábios trêmulos me abençoaram, por amor de vós, mães doces, que à sombra dos berços ajoelharam-se essa noite, ao lado de seus bebês, e vocês, pequenas crianças aflitas, que escutam nessa hora com faces estranhamente velhas, crianças exploradas pela Revolução Industrial, crianças espancadas por seus pais, crianças com faces velhas. Por amor a vocês eu tenho falado assim. E ela diz: toda a minha vida foi dedicada ao progresso das mulheres, na educação e nas oportunidades. Eu creio firmemente que Deus tem um trabalho para elas, como evangelistas, como portadoras da mensagem de Cristo. E é isso, meus queridos, que eu quero destacar. O trabalho das mulheres, desde o início, foi de: eu quero falar de Deus. O ide de Cristo é para mim também. Então, elas foram portadoras da mensagem de Cristo para aqueles que não conheciam o Evangelho, para reuniões de oração, para a igreja, para o mundo em geral. Como a maioria das pessoas não poderia sonhar. É o meu maior desejo ajudar a quebrar as barreiras de preconceito que mantêm as mulheres em silêncio. O Brasil, no início do protestantismo, a mulher brasileira naquela época era subordinada e dependente do pai ou do marido, era propriedade dele e era silenciada por ele. A mulher era considerada muito instruída quando ela lia corretamente as suas orações e sabia escrever a receita da goiabada. Não precisava mais do que isso. Mais do que isso, seria um perigo para o lar. E tinha uma quadrinha que dizia: mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Não precisava saber muito. Então, as mulheres no protestantismo brasileiro, quem foram? Educadoras estrangeiras, nacionais, esposas de pastores, musicistas, historiadoras, missionárias aos indígenas e sertanejos, poetisas como Estela de Boá, que participa do movimento de renovação espiritual, escreve sobre comunhão com Deus. Ela diz que quando ela estava em comunhão com Deus, ela sentia que o céu estava baixando. E ela escreve uma poesia que termina: esta alegria interior profunda, que silencioso o coração inunda, vem da tua presença, ó meu Senhor. Poetisas, pesquisadoras, quanta contribuição! Missionárias que vão nos barcos, andam léguas e léguas, nas tribos indígenas, aos sertanejos. Que contribuição maravilhosa no nosso país. Qual é a filosofia evangélica da época? As mulheres não deviam falar em público.
e muito menos para homens. A primeira igreja batista considerada, agora já foi mudada esse marco inicial, uma igreja na Bahia, foi fundada em 1882, as mulheres não falavam. Em dezembro de 1885, entrou na pauta o caso de uma certa irmã saturnina que deveria ser ouvida por uma comissão de irmãs. Mas elas não podiam falar. Como que elas iam formar essa comissão? Quem que integraria essa comissão? Como formar uma comissão sem ouvir a voz das mulheres? Então, o irmão Antônio Marques oferece sua mulher, o irmão Borges ofereceu a dele, e o irmão João Batista a dele. E assim foi formada a comissão. Os tempos estão mudando, mas muita coisa continua. Anna Begby foi uma missionária batista, primeira missionária da junta de Richmond, e ela veio com William Begby, seu esposo, e ela dizia que os homens, eles falam a multidões, a muita gente através dos púlpitos, e ela sentia falta disso, porque ela era uma evangelizadora. Ela disse para William que se ele não viesse para o Brasil, ela viria sozinha. Então ela diz, almas são o que eu desejo de salário. Eu quero ver de novo o milagre da conversão. E ela falava que ela preferia que seus filhos morressem do que se tornassem crentes frios. Ela os queria inflamados com o amor de Jesus. Mesmo que fosse necessário ela perder aquilo que ela mais amava na terra, ela não ia se opor, se isso fosse necessário para manter o seu calor espiritual. Gente, estamos concluindo. A trajetória da mulher na história da igreja foi sempre firme, de fidelidade e devoção. Antes de tudo, antes de ser esposa, antes de ser escritora, antes de ser uma mártir, antes de ser diaconisa, elas eram cristãs e elas queriam falar de Deus. Elas diziam que o ide de Cristo era para elas também. Elas se perguntavam o que eu vou responder a Deus quando Ele pedir conta dos meus talentos. Essa jornada continua até hoje. Até hoje, todas nós mulheres continuamos a fazer, a escrever a história do cristianismo. Eu e vocês, todas nós, continuamos fazendo essa história. E eu oro a Deus para que permaneçam motivadas, apesar de discriminações, falta de apoio, de espaço ou de liberdade para o exercício de seus dons espirituais. Assim como suplicava Anna Begby, não sejamos frias ou indiferentes, mas permanecemos sempre inflamadas pelo amor a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Sem muitos detalhes, mas assim mesmo já é muito chocante, né? A gente percebeu como foi ignorada, e mais do que ignorada, né? Como foram maltratadas, né? As irmãs que construíram a história da igreja ao longo dos séculos, né? E ainda são, né? Como você falou no finalzinho agora, a luta continua. Continua. A luta continua, né? É bem verdade que o espaço na frente, diante das nossas igrejas hoje, já é ocupado, né, por mulheres, né? Muitas mulheres ativas, atuando nas igrejas, mas ainda há um grande terreno a ser conquistado, né? Sem dúvida. Sem dúvida, porque é difícil quando o exercício do seu dom espiritual, Deus que te deu o dom, Deus que te capacitou, mas você não tem aquele espaço para exercer o dom espiritual que Deus lhe deu, né? Então, é uma luta. Às vezes eu recebo e-mails de seminaristas, de mulheres, perguntando como é que eu faço, e eu sempre digo, olha, a mulher sempre foi assim, ela não almeja cargo, posição, mas ela sempre está trabalhando. Nos bastidores, onde tiver espaço, ela vai trabalhar. Então, ore,
coloque-se diante de Deus e você não vai dar desculpas diante dele, dizer o pastor que tu me deste, a igreja que tu me deste. Você vai dizer, Senhor, eu me coloco diante de ti, e o que o Senhor tiver para mim, que o Senhor providencie o espaço, o tempo propício, para que eu possa usar meu dom espiritual para edificar a minha igreja, para crescimento do teu reino. Acho que essa tem que ser a nossa postura, né? Resiliência, né? É a É isso. palavra para as mulheres continuarem a marchar. Eu queria te fazer uma pergunta, o Ruth. Não, não é uma pergunta, é pedir a você um comentário que acrescentasse a sua fala. Num dos podcasts que eu ouvi você falando, você fala de uma mulher da história da igreja que ela intercede a favor do irmão do reformador Felipe Melanchthon, e que ela tinha o hábito de, quando ela saía nas suas viagens, de levar os ministros do seu reino, eu acho que é a rainha de Navarra, né? Margarida de Navarra. Isso, que levava os ministros para que eles tivessem contato com os países onde a reforma protestante já havia se estabelecido. Falasse um pouquinho dessa rainha de Navarra. Então, a Margarida de Navarra, ela recebe as notícias da reforma, ela aceita, porque, infelizmente, não era toda mulher que sabia ler, ainda mais naquela época. Então, quem sabia eram as nobres, aquelas que tinham acesso à educação. Margarida foi irmã do rei Francisco I da França. Francisco I foi aquele que Calvino dedica às institutas. E ela recebe, conhece os escritos de Lutero, de Calvino, aceita essa doutrina de salvação pela fé, e ela passa a batalhar para implantar reforma. Mas lá na França ela ora muito por isso, mas o irmão dela, como todos os políticos, eles estão conforme as circunstâncias. Então, Francisco I, às vezes, favorecia os reformadores, às vezes era contra. Se era bom ele estar bem com a Alemanha, com a reforma, com os príncipes alemães, ele favorecia. Se não, ele era contra. E ele começa a perseguir muito. Mas quando ele estava em guerra contra o Carlos V, essa história que você falou, ele sai com seus exércitos, ele passa pela cidade de Lyon, uma cidade francesa, e lá a Margarida vai junto, né? Vai junto com os pregadores. Enquanto ele atravessa a cidade, ela permanece ali com os pregadores. E como ela é irmã do rei, todos vão ouvir o pregador. E ela aproveita o fato de ser irmã do rei para pregar o evangelho. Então, eles pregam, eles ficam um tempo naquela cidade pregando a palavra de Deus. Então, é uma pessoa muito caridosa, muito humanitária, que implanta a reforma lá em Navarra, né? Ela implanta, apesar de ela defender uma religião de amor, porque ela não gostava dos debates. Geralmente a mulher é assim, né? Ela foge um pouco das brigas. Mas ela dizia que ela queria uma religião de amor. Então ela vai concordar com Calvino, enquanto Calvino não começa a recrudescer ou a ser mais rude, mais duro. Mas ela escreve. O importante é a Margarida também como escritora. Ela escreve poesia, onde ela fala, o livro dela é colocado no index dos livros proibidos à fé. E ela corre o risco até de ser morta, porque nos contos dela ela ataca os franciscanos. E eles não gostam, é claro, né? Então eles querem até matá-la, mas ela sempre até é pego quem tenta matá-la, e ela pede para o irmão, não passa nada, porque ela era muito caridosa, muito amorosa. Então, é uma pessoa assim, desse tipo, pode ser considerada uma reformadora.
Alguma mulher quer aproveitar a oportunidade aí para fazer uma pergunta a Ruth, matar alguma curiosidade? Aproveita porque a fonte é boa. Se as mulheres não se lançarem, eu vou fazer outra pergunta, hein? A gente ainda tem 15 minutinhos. Eu gostaria de saber da irmã palestrante o que ela vê, como você acha hoje esse movimento assim, das mulheres estarem à frente como pastoras, né? A gente sabe que ainda há muita contestação quanto a isso, né? E como que você vê? Você vê porque na realidade é um chamado. A gente sabe que é um chamado, né? Não é questão de querer ser, é um chamado, né? Como que a irmã vê isso hoje no nosso tempo? Então, eu pertenço a uma denominação, sou batista, que tem já bastante pastoras, né? Nós temos bastante pastoras, mas elas já sofreram bastante também, né? Com muito. Houve muita oposição. Até hoje, às vezes, há discriminação contra as mulheres pastoras. Mas aquilo que eu comentei, se é Deus quem capacita, como que eu posso considerar incapacitado a quem Deus capacitou? Eu não tenho essa coragem. Dizer, não, você não tem capacidade. Por quê? Por quê? Deus salva a alma da mulher, o ID de Jesus é para a mulher também, Deus dá talentos à mulher, vocação, como você falou, é vocacionada. Então, quando a gente fala dos reformadores, nós vemos que Lutero, Zwinglio, Knox era muito contra o governo feminino, mas eles vão dizer que não, a mulher deve estar calada e pronto. Nós temos só Calvino, que Calvino ele desfruta muito do apoio dessas nobres. Ele é acolhido em Ferrara, ele é acolhido em Navarra, e por mulheres. Então, ele se torna, vamos dizer assim, mais dócil às mulheres. E ele diz que isso era uma questão cultural. Ele fala, essa questão do silêncio das mulheres é algo cultural, não é uma doutrina da igreja, né? E nós temos até hoje essa grande divisão, pastores que concordam e pastores que não concordam. É isso que eu falo, gente, a mulher tem a vocação, ela se coloque diante de Deus e ela não enterre seu talento. Que isso é conselho não meu, mas de Dentieri lá no século XVI. Ela já se preocupava que a mulher não devia enterrar seu talento. E que ela defendia o ministério feminino. Se nós vemos mulheres na nossa história falando de Cristo, pregando, hoje, como foi um panorama rápido que eu dei, não dá para a gente detalhar muito, mas nós temos, na época dos avivamentos, as mulheres cruzando os Estados Unidos como pregadoras itinerantes. Por quê? Avivamento, muita conversão, faltava pregadores. Então, aquela história, a mulher prega na ausência do pastor, ou se não tiver ninguém. E as mulheres ali, elas foram muito úteis, precisavam discipular os novos convertidos, precisavam pregar a mensagem. Então, foi um período de muita liberdade para as mulheres pregarem o evangelho. E foram muito úteis. Mas aí as coisas voltam tudo ao que era antes, né? E começa a luta novamente. É sempre assim, né? Os altos e baixos. Mais alguma mulher quer aproveitar da palavra? Dinalva, Eneida, Ana Lúcia, Elaine. Para a gente terminar, então, Ruth, dentro desse livro, a Voz Feminina no Protestantismo Brasileiro, se você fosse resumir uma grande personagem, assim, um grande vulto
quem você destacaria e fala um pouquinho dessa personagem para a gente? Essa personagem, eu sempre falo a minha preferida do protestantismo brasileiro. Ela até eu acabei de gravar um áudio para um podcast falando dela como uma verdadeira adoradora. Estela Câmara de Boá, pernambucana, nasceu em 1905, e o ministério dela foi no interior da Bahia, distrito de Jacaquara, que hoje é distrito Estela de Boá, recebeu o nome dela. E aquela que eu citei, daquela poesia do final, ela tinha muita comunhão com Deus. Ela viveu numa época de... foi uma das líderes da renovação espiritual no Brasil. Década de 60, com Enéas Tonini, fundador. E ela e Rosalie Appleby, uma estadunidense que escrevia, Estela traduzia ou escrevia um livro juntas. E ela cuidou também o marido dela, Carlos de Boá, foi diretor do colégio Taylor Egídio, na Bahia, e ela professora de várias matérias, mas diz que ela tinha um talento musical, que ela sentava ao piano, em 5 minutos ela compunha letra e música. Então, muitos cânticos, muitos hinos, o hino do distrito é dela. Então, uma pessoa assim que Deus deu aquela dom de bandeja, né, que a gente fala, para ela. Mas ela foi uma pessoa extremamente espiritual, de comunhão com Deus, de oração. E o que eu destaco, eu termino o meu livro do protestantismo brasileiro com ela, e o que eu destaco na vida dela foi a visão que ela teve do céu. Eu acho lindo, porque é como se Deus desse um prêmio para ela, essa visão que ela tem do céu, da cidade santa, da cidade celestial. E ela sofre uma parada cardíaca e é declarada morta, e ela sente que ela está sendo levada por 2 anjos. E ela então vai sendo levada e vendo as cores mais lindas, as melhores paisagens, tudo muito lindo, e ela vai chegando à Cidade Santa, ela diz que tudo é verdade, e ela está encantada e respirando muito bem, muito feliz. E aí ela ouve a voz do Senhor dizendo para ela: volta, ainda não é tua hora, teu marido precisa de você. E eu até brinco, que eu falo para o meu esposo: olha, não vai precisar de mim, não. É minha hora, sim, pronto, né? Nada disso, não é tua hora, é minha hora, sim. Me segura. Mas aí, ela, quando ela retorna, e ela não quer, porque ela fala: esse mundo de aflições, ela não quer voltar. E ela escreve um poema lindo, o retrato da vida e o retrato da morte. Só que ela fica temerosa de contar como foi, porque as pessoas não vão acreditar. Então ela faz em forma de poesia, e aí ela conta para a filha dela. E ela fala assim: Estelinha, eu estive na Cidade Santa, eu vi a Cidade Santa. E ela fala: conta como foi, mamãe. E ela conta. E um trecho que eu acho muito lindo é quando a filha pergunta: mas como que a senhora respirava? E ela diz assim: como se eu tivesse 10 pulmões. E eu fico pensando nessa pandemia que a gente está enfrentando, onde asfixia, muitos morrem, né, por deficiência pulmonar, e querendo ar e sem conseguir, é uma coisa tão triste. E eu fico pensando como que será maravilhoso a gente não estar mais nessa prisão, né? A Bíblia diz o tabernáculo, que é o nosso corpo terreno, que nós somos uma alma que habita um corpo. E é uma prisão ao mesmo tempo, porque nos traz dores, nos traz tantas aflições. Eu queria, na hora que o Wellington falou, Edinalva, eu me distraí aqui, aí minha tela saiu, mas eu queria agradecer pela palestra, mas antes de, não é bem uma pergunta,
Mas a gente sabe na história bíblica a grande participação e como Deus usou mulheres para interferir na história, para fazer grandes coisas, como o caso da Esté e tantas outras, né? E ali em Romanos 16, das 29 pessoas que Paulo está agradecendo na colaboração do seu ministério, 10 são mulheres, né? Então, no decorrer da história, eu acho que os homens, os machistas, não sei por que razão, isso foi se perdendo. Eu acho que as próprias mulheres foram deixando isso acontecer. Eu convivi com Dona Lídia lá no Betel Brasileiro, e Dona Lídia era muito forte, muito valente, muito desbravadora, né? Não sei se a senhora chegou a conhecê-la, mas não cheguei a conhecer a Ernestine Horne, mas só de estudar a história, de conhecer a história, o Betel tem essa raiz, né? Ernestine Horne vem do Canadá, um país de primeiro mundo, e vai para Patos, uma cidade, toda vez que eu vou em Patos, na Paraíba, é muito quente, e eu fico pensando em Ernestine Horne, como que ela renunciou, saiu do seu país, vai para um país na Paraíba, no sertão, um lugar quente, e o Betel ressurge dessa raiz, dessa terra seca, né? Mas com uma pessoa que vem de uma outra realidade. Então a gente percebe que quando essa coisa que a senhora falou da capacitação divina, quem pode duvidar da capacitação, do chamado, da convicção? E aí a gente observa que as mulheres, elas são resilientes, né? Elas são perseverantes, elas enfrentam os desafios, né? E isso é muito lindo. Parabéns por ter pensado nessas mulheres na história. Que Deus abençoe, que a gente consiga ser edificada, ler os seus livros. Eu gostei de conhecer e vou adquirir, porque eu quero divulgar mais essa história, né? Afinal de contas, somos mulheres, não queremos competir com os homens, mas também somos capacitadas e usadas por Deus para fazer grandes transformações na história. Deus abençoe. Essa missão que o curso Obreiro Aprovado está cheio de mulher, né? Está cheio de mulher no Obreiro Aprovado. Pastor Márcio, uma palavra aí para a nossa convidada, para a gente já estar caminhando para encerrar. Sim, agradecer a Deus pela vida da Ruth, né? Muito obrigado pela presença, por essa palestra maravilhosa. Eu fico pensando uma palestra de um dia inteiro, né? Poxa, aprofundar os assuntos, poxa, fantástico, né? Assim, acredito coisas preciosas, maravilhosas. Então, assim, parabéns, Ruth, por essa iniciativa, né, de trabalhar a história e destacando as mulheres. Eu mesmo confesso meu pecado, que eu dou história de missões, né, e às vezes a gente dá pouca ênfase, né, a gente não traz destaques femininos. Os próprios autores, quando a gente vai lendo, né, para preparar as aulas, eles mesmos já falam assim, cita algumas mulheres, né, mas eles mesmos já se entregam dizendo, a gente não vai se aprofundar, mas teve muitas mulheres que participaram, só fica nisso, né? Então a gente não tem, pelo menos autores aí que a gente trabalha em história de missões, a gente não vê um aprofundamento, né? É claro, ali no primeiro século, as mulheres, os mártires, né? Que alguns citam algumas mulheres, o próprio Justo Gonzalez cita algumas mulheres, acho que a Blandina, mulheres importantes, né, ali que passaram por esse período. Então, assim, obrigado pela tua participação e que Deus continue te abençoando e te usando nessa área aí que o Senhor te levantou, tá? Obrigado. Amém, amém. Eu que agradeço, tem muito assunto, 5 livros. Imagino. Muito assunto. História de missões ainda que fala um pouco mais, né, das missionárias, mas a história do cristianismo mesmo é o que você disse, é o Justo Gonzalez, né, que vai trazer algumas mulheres, ele fala da Macrina, né, a irmã dos Capadócios, isso, mas são muito poucos mesmo.
Uma coisa que você falou agora, e eu só para terminar falando isso, que teve eu esqueci o nome, mas que você falou no meio da sua fala hoje, que ela enumera o que ela está fazendo e ela diz, mas eu não quero usurpar o púlpito. E é muito interessante o que a gente estava conversando antes de começar a live, né, a transmissão, como que a nossa mente pode ser facilmente conformada ao que impera na época. Então, ela olhava para aquilo ali, não, se eu for até eu estou visitando os presos, eu estou cuidando de feridos, eu estou fazendo o sepultamento dos mortos, mas eu não quero usurpar o púlpito, me deixa trabalhar. O pensamento dela é que se ela fosse ao púlpito, estaria usurpando um lugar que ela não teria direito. Então, eu acho que uma das coisas que deve ficar... Olha, eu falando para as mulheres, né? Não se deixar moldar pelo que a tradição diz, do sempre foi assim, exatamente. Aqui não é o seu lugar, isso não pode imperar, temos que marchar em direção a desbravar mesmo. E eu me despeço, né, agradecendo muitíssimo. Não pense que de forma alguma essa será a última vez que você vai falar para a gente aqui. Vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. Eu queria que, antes de você se despedir, falasse que, se eu não me engano, os seus livros, além das livrarias, tem no seu site diretamente uma venda. Né? Fala para a gente aí como adquirir esse curso que você fez menção, o curso que você fez menção. Reforça aí para a gente. É fácil. O meu site é Ruth Salviano, né? ruthsalviano.com.br, tudo junto. Ruth com E, ruthsalviano.com.br. Lá eu falo dos livros e os que estão esgotados, porque metade já estão esgotados, mas os que estão esgotados, que a gente está batalhando novas edições, tem e-book. Então, tem os links para comprar o e-book, os que desejarem, né? E tem o curso, que é a Escola Convergência, é uma escola de teologia e vida cristã, e é à distância. Então, quem quiser fazer o curso inteiro de História das Mulheres no Cristianismo, é só entrar no site da Escola Convergência. É um curso chamado curso avulso ou curso rápido, mas são muitos slides como esses que eu passei aqui, com imagens, com textos, tem apostila com texto da época para cada aula. Então, realmente, é um material que as mulheres... Eu quero que aconteça isso, que elas façam a aula e passem para frente. Elas sejam professoras de história das mulheres no cristianismo, que essa história corra o Brasil, muitas mulheres conhecendo essas mulheres e passando essa história, que é uma história que inspira e que vale a pena ser conhecida. Amém. Quem sabe aí pode surgir na grade do curso de capacitação feminina que tem em todos os seminários de Betel, espalhado por aí, né? Um módulozinho História da Presença Feminina na construção. Eu falei sobre isso com o pastor Emanuel, né? Emanuel de Ataíde. São Paulo. Isso. Ele até me convidou para um curso, mas acabou que não teve muita divulgação e nem teve o curso. Mas, quando ele colocou a grade, eu fiz um comentário. Está faltando História das Mulheres, que é um seminário, né, que tem mulheres na direção, foi fundado por uma mulher. Então, está faltando esse curso de História das Mulheres. Tá, sim. Então, Ruth, muito obrigado. Foi um prazer imenso receber você aqui. O tempo é curto, né? Muito, como o pastor Márcio disse, muita coisa a gente queria estar perguntando, mas, já, como eu disse, foi uma amostra grátis, né? Uma degustação para que nós possamos nos interessar muito pelo assunto. Agradecer a todos que estão aqui, né? Especialmente os homens, né, que vieram ouvir falar de mulheres, né? Tá aí o irmão Antônio, o pastor Márcio, Joselito, Marciano, né? Vieram aqui ouvir, né, que não nem só de homem é feita a história, né, irmão Antônio? Nem só de homem é feita a história.
Brigadão. Deus abençoe a vida de Amém. todos. Pastor Márcio ora por nós, encerrando. Ruth, muito, muito obrigado. Acho que seria melhor dar honra à mulher, né? A mulher, tá certo. Ato falho. Delas. Pastora Gleide, pronto, ó. A sua pergunta foi sobre pastora, você é pastora, é batista, né? Então vamos orar, agradecer o Senhor por esse tempo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és tremendo, Pai. E o Senhor trabalha em todas as áreas. O Senhor é um Deus completo. O Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. O Senhor é um Deus que abraça, que cuida, que capacita, Amém. Pai. Obrigado pela vida de cada mulher e de cada irmão também aqui presente, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo, Senhor Deus, ao nosso coração, Pai, tudo aquilo que Tu tens também para as mulheres, Senhor Deus. Amém. Todo, Senhor Deus, o ministério de cada uma, Pai. Que as mulheres se sintam honradas, Senhor Deus, ao Te servirem na igreja, Pai. Amém. Que elas se sintam, Senhor Deus, felizes, Pai, e não discriminadas, Pai. Que o Senhor venha derrubar todas as barreiras, Senhor Deus, sobre as mulheres, Pai, ao serviço das mulheres, Deus, as ministrações das mulheres na igreja, Pai. Porque sabemos que tudo que fazemos, Pai, é para Ti, para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela irmã Ruth, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando ela cada dia, Pai. Que o Senhor esteja ministrando a vida dela cada dia, os Teus propósitos, as Tuas promessas, Senhor. E que grandes coisas ela ainda possa fazer para Ti nessa terra, Aleluia. Pai. Nós te agradecemos pela vida dela, Pai. E por todos que aqui estão participando, Pai, desse encontro. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Estamos encerrando. Os alunos do curso Obreiro aprovado, né? É só uma pausa, copo d'água, trocar de aplicativo e espiritualidade com o pastor Márcio. Ruth, mais uma vez, obrigado. Fica com Deus e a gente se fala. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma benção, muito bom. Muito bom. Obrigada, irmã. Tchau. Deus abençoe Obrigado a todos. pela presença de todo mundo. Obrigado. Amém, obrigado também. Excelente demonstração aí. Amei também. Obrigado. Fica com Deus. Um Abraço. abraço. Que Deus abençoe.